Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quem. Hoje você vai ficar sabendo de alguns detalhes interessantes sobre a vida da querida Roberta Close. Ela revelou alguns fatos sobre a sua vida que surpreendeu todos. A modelo entregou nome e sobrenome. Você vai saber de tudo nesse vídeo. Então, assista até o final porque a história dela é impressionante. Lá nos anos 80, em um Brasil cheio de tabus, surgiu uma mulher que fez o país inteiro parar para olhar. Seu nome era Roberta Close. Com uma beleza estonteante, a sua elegância natural e o mistério no olhar. Ela virou um verdadeiro furacão cultural. Foi chamada de a mulher mais bonita do Brasil e, por muitos, considerada também a mais desejada. Mas o que poucos sabiam na época é que por trás daquela figura marcante havia uma história de luta, identidade e coragem que só hoje começa a ser realmente compreendida. Roberta Close não apenas estampou várias capas de revistas, desfilou nas passarelas mais glamourosas e enlouqueceu corações. Ela desafiou tudo, a ciência, a moral e o preconceito. E fez tudo isso com charme, elegância e classe, em uma época em que ninguém sabia nem sequer falar sobre o que ela representava. Uma mulher trans, em um país que sequer reconhecia essa palavra. Mas engana-se quem pensa que a vida de Roberta foi só brilho e polêmica. Por trás das câmeras havia amores intensos, encontros secretos, escolhas difíceis e uma busca profunda por aceitação, não dos outros, mas dela mesma. Nesse vídeo de hoje, você vai conhecer como Roberta se tornou quem é, entender as dores e os triunfos por trás da fama e descobrir detalhes que ela nunca havia revelado publicamente, inclusive sobre um romance que envolveu o nome de peso da música brasileira. E não estamos falando de qualquer um, não. Trata-se de um dos maiores ídolos da MPB, alguém que você provavelmente já cantou junto muitas vezes. Então prepare-se para se emocionar, se surpreender e, quem sabe, se reconhecer. Afinal, a história de Roberta Close é sobre beleza, mas é, acima de tudo, sobre liberdade. Antes dos holofotes, da fama e da beleza que encantou o Brasil, havia uma menina corajosa que mal sabia ainda falar sobre o que sentia. Roberta nasceu no bairro de Fátima, na zona central do Rio de Janeiro, em uma família de classe média. Era a caçula entre 3 irmãos e, desde muito jovem, carregava dentro de si um sentimento difícil de explicar. A sensação de ser diferente no mundo que não sabia acolher diferenças. Eu fui uma criança normal, eu nasci no Rio de Janeiro. Sim. Na minha adolescência, sim, que já começou uma coisa muito forte. Ainda na adolescência, ela começou a perceber que não se encaixava nos moldes esperados. Tentou, como muitos fazem, seguir o roteiro que os outros esperavam dela. Buscou se relacionar com meninas, como se isso pudesse fazer com que tudo se encaixasse. Mas não funcionava dessa forma. A atração por homens era clara, e mesmo depois de se aceitar como um jovem gay, ainda assim sentia que algo lhe faltava. A verdade mais profunda ainda não havia vindo à tona. Aos 14 anos, o incômodo com o corpo se tornou insuportável. Não se reconhecia no espelho, não se via naquele rosto ou nas roupas que usava. Sentia-se presa em uma imagem que não correspondia à mulher que existia dentro dela. Foi quando tudo se tornou claro. Não era um garoto gay tentando se adaptar ao mundo. Ela se identificava como uma mulher trans com desejos, sonhos e uma identidade que já pulsava com força e exigia ser vivida. Eu me lembro que a minha família pedia que eu saísse de casa para os outros parentes não poder me ver e saber dessa história desagradável. Assumir essa verdade, no entanto, não foi fácil. A família conservadora não soube lidar com a realidade. Meu pai, tomado pela vergonha, chegou a dizer aos amigos que aquela jovem que morava com ele era apenas a empregada da casa. A rejeição dentro do próprio lar foi dura, violenta e solitária.
Os conflitos eram constantes e a sensação de não pertencimento doía mais do que qualquer olhar estranho nas ruas. A jovem Roberta fugia de casa com frequência, em busca de algum espaço onde pudesse respirar. Aos 14 anos, cansada das agressões e do preconceito, ela decidiu sair de casa e passou a morar com a avó. Foi um passo corajoso que exigiu maturidade muito além da sua idade. A avó era mais carinhosa e tudo, deixa dentro daquele ambiente familiar, das famílias, né, que são mais complicadas. Desde cedo, precisou aprender a sobreviver no mundo que não perdoava a quem ousava viver fora das normas. Essa independência forçada se tornou também uma força, a faísca que começaria a moldar a mulher destemida, que viria a brilhar nos anos seguintes. E aí eu fui viver com a minha avó para ficar também esperto, mas não ficava longe deles, né? No colégio, as portas também se fecharam. Estudava em Botafogo, mas não encontrou acolhimento entre os professores. Acabou sendo expulsa da escola por ser quem era. Não lhe permitiram concluir o ginásio. E, mais uma vez, o mundo lhe dizia que não havia lugar para ela. Ainda assim, teve forças para seguir em frente. Rejeitada, expulsa, ignorada, mas nunca foi completamente apagada. O brilho de Roberta Close, mesmo em meio à dor da discriminação, já começava a se acender nessa época. O destino de Roberta Close começou a mudar em uma esquina de Copacabana, no início dos anos 80. Na época, tinha 16 anos, quando foi abordada por dois nomes que fariam parte da história da música e da cultura brasileira: o produtor Guilherme Araújo e o cantor Caetano Veloso. Encantados com a sua beleza arrebatadora, pararam o carro para conversar com aquela jovem misteriosa que se destacava entre a multidão. O convite para conhecer a agência de modelos de Guilherme foi o empurrão que faltava para que Roberta iniciasse a sua trajetória nas passarelas. Está muito bem assim, está elegante, está bonita, nunca esteve tão bonita. E você é mulher ou você é homem? Eu não sei, acho que você está querendo alguma coisa comigo. Desde muito nova, ela carregava o desejo de ser famosa. Com 1,80 m de altura, olhos intensamente escuros e traços femininos marcantes, chamava a atenção por onde passava. A sua aparência sempre foi natural e impactante, sem que fosse necessário explicar mais nada. Mesmo quando ainda era oficialmente registrada com o sexo masculino, a sua presença deixava claro que ali estava uma mulher com uma beleza que ultrapassava os padrões e confundia os preconceitos. Logo ao enviar os seus primeiros currículos para agências, ela foi chamada para desfiles e trabalhos como modelo. Desbancava candidatas que, teoricamente, estavam dentro dos padrões convencionais. Nada parecia barrá-la, nem mesmo o conservadorismo da época, nem a curiosidade maldosa que muitas vezes a cercava. Roberta Close era, acima de tudo, uma presença marcante. Isso já era suficiente. Pouco tempo depois, começou a ser chamada também para programas de televisão e várias apresentações. Decidiu voltar a estudar e passou a investir em cursos de teatro e música. Sempre determinada, ela colocou silicone aos 18 anos. Se mudou para morar sozinha e rapidamente passou a figurar nas capas das principais revistas do país. Foi fotografada para revistas como Contigo, Amiga e Ele e Ela. E em 1981 recebeu o título de Miss Brasil Gay, mais um passo que firmava sua imagem como ícone da beleza e da diversidade. O auge da fama veio em 1984, quando estampou a capa de uma grande revista dedicada ao público masculino. Pela primeira vez na história da publicação, a principal atração era uma mulher trans. A revista
optou por mostrar apenas algumas partes do corpo da modelo, reforçando o mistério e alimentando o imaginário popular. As manchetes provocavam e confundiam, mas Roberta já não era só mais uma modelo, era um fenômeno cultural. A exposição era intensa. Participava dos maiores programas da televisão brasileira, do Fantástico ao Domingão do Faustão, das entrevistas com Hebe Camargo e Gugu Liberato, às reportagens de Goulart de Andrade. Apresentou o quadro Big Close na Rede Manchete e brilhou também no Carnaval Carioca, como vedete de destaque nos desfiles. Fora das passarelas, no entanto, ela enfrentava barreiras que a fama não conseguia derrubar. Mesmo com o reconhecimento público, seguia sendo alvo de preconceito velado nos bastidores. Nas gravações de novelas e quadros de humor, a sua presença incomodava. Alguns colegas de cena se recusavam a contracenar com ela, especialmente quando o roteiro exigia cenas de afeto. O peso de ser uma mulher trans, mesmo com toda a visibilidade, seguia sendo cobrado silenciosamente. Ainda assim, nada disso apagava o brilho. Roberta desfilou para estilistas renomados como Jean Paul Gaultier e Thierry Miller. Percorreu as passarelas do mundo e representou o Brasil com uma elegância arrebatadora. Mas nos mesmos palcos internacionais havia um silêncio que a acompanhava. Desfilava, encantava e partia. Não se falava sobre quem ela era. Não havia espaço para perguntas, apenas para a imagem. A sua beleza era celebrada, mas a sua identidade ainda era tratada como segredo. Roberta Close viveu o ápice da fama em um tempo em que o mundo não estava pronto para entender o que ela representava. Foi adorada e temida, desejada e silenciada. Uma mulher à frente de seu tempo e que infelizmente pagou um preço muito caro por isso. Nos anos 80, a Roberta Close já havia se tornado um verdadeiro furacão cultural. Seu corpo escultural, a sua feminilidade evidente e a sua presença marcante faziam dela um símbolo de desejo e também de polêmica. Onde quer que estivesse, despertava olhares e comentários. Era celebrada e desejada por muitos, mas também cercada por preconceitos e especulações. Para os homens, ela era um mistério que fascinava. Para as mulheres, uma presença intrigante, ousada, dona de si. Mesmo em meio a tantos flashes, Roberta sempre foi discreta com a sua vida amorosa. Ela preferia preservar os seus relacionamentos longe da mídia, alimentando a curiosidade de uma geração inteira que queria saber com quem ela andava, quem a acompanhava, quem havia conquistado aquela mulher que parecia inatingível. Com o tempo, revelou ter tido envolvimentos com homens poderosos e influentes, muitos deles longe do mundo artístico. Políticos e empresários fizeram parte de sua história, embora ela raramente falasse desses homens. A sua figura despertava tanto desejo que seu nome era assunto constante entre os homens de todo o país. Um misto de admiração, fantasia e tabu. Mas por trás do glamour havia uma mulher em construção. Em 1989, depois de uma década passando por avaliações médicas, sessões de terapia e escutas clínicas, Roberta Close realizou o passo mais importante de sua vida, a cirurgia de redesignação sexual. A decisão não foi tomada de forma impulsiva. Ela conviveu por muitos anos com a disforia de gênero, um desconforto profundo com o próprio corpo que a impedia de viver plenamente a sua identidade. Não se tratava apenas de aparência, mas de alinhamento entre o que era por dentro e o que ela mostrava por fora.
A cirurgia foi realizada em Londres, com a ajuda de amigos, já que os custos eram altos. Roberta Close, no entanto, não hesitou. Estava completamente decidida. O procedimento foi um sucesso e, segundo ela, a recuperação foi surpreendentemente tranquila. Mais do que física, aquela transformação representava liberdade. Pela primeira vez, sentia que seu corpo correspondia verdadeiramente à sua essência. Anos mais tarde, explicaria que não se via como uma mulher trans, mas também como uma pessoa intersexo. Exames genéticos revelaram características hormonais que mesclavam o masculino e o feminino desde o nascimento. Sempre teve voz suave, poucos pelos corporais e baixos níveis de testosterona, condições raras, mas que ajudaram a suavizar sua transição. Para ela, a cirurgia não foi apenas uma mudança estética, mas uma adequação de algo que já era natural, a sua alma feminina em busca de paz. Em 1990, já plena em sua identidade, Roberta Close apareceu completamente nua pela primeira vez em uma edição de uma revista que quebrou recordes de venda. Seu corpo, pós-cirurgia, estampava páginas que misturavam sensualidade e coragem. Aquela imagem dizia muito mais do que mostrava. Era a celebração de uma mulher que finalmente estava inteira. No campo amoroso, alguns nomes ganharam espaço na mídia. Um dos mais falados foi o Richard Gere, aquele mesmo, o astro de Hollywood. Ela confirmou que eles tiveram um relacionamento, embora discreto. As fotos dos dois em uma festa acabaram entregando o romance. Outro nome que surgiu foi o Jesse Valadão, com quem ela contracenou na peça somente às quarta-feiras. Segundo Roberta Close, não foi um grande amor, mas houve envolvimento. Isso causou frição, já que Jesse era famoso por seus papéis de machão. Valdir Soriano também foi citado. Roberta teria tido um caso com o cantor, que faleceu no ano de 2008. Todos esses envolvimentos, ainda cercados de sigilo e mitos, mostravam algo muito maior. Roberta, mesmo enfrentando o preconceito da época, conseguia conquistar e encantar. Era vista como um símbolo de desejo irresistível, que subvertia as regras do machismo e da moralidade imposta. Todos os machões, no fim das contas, se rendiam à presença arrebatadora de Roberta Close. Mas para ela, o que mais importava era finalmente se sentir inteira. E agora, pela primeira vez, estava pronta para amar, com o corpo, o coração e a alma em perfeita sintonia. Nos anos 90, Roberta Close tomou uma das decisões mais definitivas de sua vida: deixar o Brasil e se mudar para a Europa. Há mais de 30 anos eu saí do Brasil. Eu saí em 87, mais ou menos. Em um gesto de coragem e proteção pessoal, decidiu buscar fora do país o que aqui lhe era negado: respeito, dignidade e a possibilidade de viver plenamente como mulher. A decisão foi marcada por dores e também por conquistas. Segundo ela mesma contou, anos depois, a mudança teve um caráter político. Eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos. Foi uma imigração política, revelou ela em entrevista recente. O preconceito constante e a falta de reconhecimento como mulher transexual foram determinantes para a escolha. Ainda nos anos 80, Roberta Close já percebia as diferenças culturais. Ao desfilar e fotografar fora do Brasil, encontrou uma receptividade que contrastava com os julgamentos que enfrentava em casa. Essa percepção foi se intensificando
até o ponto em que a única saída parecia ser a distância. Desde 1988, Roberta é casada com o empresário suíço Roland Granacher. O relacionamento, que dura mais de 3 décadas, é descrito por ela como um grande amor. Ele ficou muito apaixonado por mim, eu por ele. Uma época a gente tentou vir para o Brasil, depois voltamos de novo. No começo, eles enfrentaram dificuldades de comunicação, mas isso não impediu a construção de uma vida sólida juntos. Em 1990, o casal se estabeleceu em Zurique, na Suíça, onde vivem até hoje. Foi lá que Roberta Close encontrou o espaço e a tranquilidade que sempre buscou. Longe dos holofotes e da pressão da fama, ela passou a frequentar círculos da alta sociedade europeia. Fez campanhas publicitárias como modelo e viveu com mais liberdade e segurança. Roberta também realizou na Europa um marco importante de sua jornada pessoal, a cirurgia de redesignação sexual. Embora tenha sido constantemente alvo de especulações e invasões de privacidade ao longo da vida, essa foi uma escolha íntima, feita no seu tempo e em condições mais humanas do que provavelmente teria no Brasil daquela época. A cirurgia representou um passo essencial em sua trajetória de afirmação de identidade. Atualmente, a Roberta Close leva uma vida discreta e reclusa. Nas raras vezes em que aparece em público, como em um recente jantar no Rio de Janeiro, ao lado do marido, ela chama a atenção mais pela aura de elegância tranquila do que pela fama que a acompanhava no passado. Ao caminhar pelas ruas do Brasil, já não é mais reconhecida como antes, algo que, segundo ela, não a incomoda. Atualmente, aos 60 anos, ela encara o envelhecimento com naturalidade e sabedoria. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, afirmou ela, se referindo à escolha por uma vida mais reservada, mas também mais livre. Para Roberta Close, o exílio voluntário foi, na verdade, um reencontro consigo mesma. No ano de 1984, Roberta Close já era um furacão que atravessava o imaginário brasileiro, com uma beleza hipnotizante e um carisma raro. Foi neste momento, no auge da juventude e da fama nascente, que ela viveu um dos episódios mais simbólicos de sua trajetória emocional: o envolvimento com Erasmo Carlos, o icônico tremendão da Jovem Guarda. Mas por trás dos flashes e manchetes havia um coração que batia por outro: o cantor Roberto Carlos. O romance com Erasmo foi real. Os dois chegaram a aparecer juntos na capa da revista Manchete, com a seguinte legenda: uma parceria explosiva. O cantor, que ensaiava um retorno às paradas de sucesso, viu a sua carreira ganhar um novo fôlego com o lançamento de Dá um Close Nela, canção lançada justamente no auge da popularidade de Roberta. Ela estrelou o videoclipe, desfilando com graça pelas ruas do Rio de Janeiro, confundindo e encantando olhares, em perfeita harmonia com a estética da canção, que falava de uma mulher deslumbrante, cuja verdadeira identidade escapava aos olhos curiosos. Ainda que Erasmo negasse que a música tenha sido escrita para Roberta, o contexto deixava pouco espaço para o acaso. A canção, que originalmente teria o título de Vira de Lado, acabou batizada de Dá um Close Nela e se tornou um marco da década, impulsionando ainda mais o nome da modelo e fixando a sua imagem no inconsciente coletivo brasileiro. A letra, o videoclipe, o momento, tudo apontava para ela, mesmo que os créditos oficiais dissessem o contrário.
Mas enquanto os holofotes iluminavam a relação com Erasmo, havia uma ausência silenciosa, porém intensa: a figura de Roberto Carlos. Era ele, o rei da música romântica brasileira, quem despertava em Roberta os sentimentos mais profundos. Eu preferi o Roberto Carlos, né? Eu preferi o Roberto. Num tempo em que o amor entre uma mulher trans e um homem consagrado era quase impensável, ao menos publicamente, o coração dela desejava justamente esse impossível. Roberto representava o ideal romântico, o homem sensível, delicado, que embalava os sonhos de uma geração. E era ele quem Roberta Close queria. A paixão silenciosa por Roberto, enquanto vivia um romance público com Erasmo, escancarava a dualidade entre o desejo íntimo e a realidade possível. Era como se, mesmo no auge da fama e da visibilidade, Roberta ainda se esbarrasse nos limites que o mundo impunha aos seus afetos. Estar com Erasmo era estar visível, ser desejada, ser musa. Mas desejar Roberto era tocar o sagrado, o inalcançável. Não apenas por ele ser uma lenda viva, mas porque amar como uma mulher trans, naquela época, ainda era um ato de resistência silenciosa. A música, o clipe, o romance e a paixão não correspondida formaram um capítulo de emoções intensas e contradições. Um auge emocional que expunha não só as conquistas de Roberta Close como símbolo e ícone pop, mas também as dores sutis de quem amava num tempo em que o amor, para ela, ainda era um campo de batalha. Hoje, Roberta Close representa mais do que um ícone de beleza e sensualidade. Ela é símbolo de coragem, autenticidade e reinvenção. Foi pioneira ao ocupar espaços que até então pareciam proibidos, das passarelas às capas de revista, do imaginário popular ao debate sobre identidade e visibilidade trans. A sua trajetória abriu caminhos, desconstruiu preconceitos, inspirou gerações a buscarem o direito de simplesmente existir como são. A história dela nos lembra que não há idade para recomeçar, amar, brilhar. Aos 20 anos, ela ousou desafiar padrões. Aos 40, se reinventou. Aos 50, celebrou sua liberdade. E hoje, aos 60 anos, continua sendo uma referência de autoestima e empoderamento feminino. Sua lição é nunca aceitar menos do que aquilo que faz o coração vibrar. Escolher a si mesma, mesmo quando o mundo diz não. Ser dona da própria narrativa, com brilho, com dor, com verdade. Para todas as mulheres, Roberta Close deixa um recado silencioso, porém potente. A beleza nunca teve prazo de validade. A liberdade de ser quem se é também não. Reinventar-se é um ato de amor e todos podem começar hoje. Ela se tornou um exemplo de garra e coragem para muitos. Uma inspiração. Não se deixou levar pelo preconceito e a discriminação e deu a volta por cima. Roberta Close segue vivendo feliz e longe da fama, fora do Brasil. Você se recorda de vê-la na televisão? O que você achou da história de Roberta Close? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Não se esquece de se inscrever aqui no Quem e também de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre o nosso querido Zacarias dos Trapalhões. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber de alguns detalhes surpreendentes sobre a vida do humorista. Vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.